O Agricultura BR traz em destaque aqui os dados da Associação Nacional dos Exportadores de Grãos. Os números que foram apresentados pela ANEC mostram que o mês de agosto, esses são dados da ANEC e não do Ministério do Desenvolvimento, que está ligado à Secretaria de Comércio Exterior, esses são dados da ANEC, mostram que o mês de agosto contou com embarques totais de soja de 5.700.000 toneladas, um número bastante elevado, que deixa para trás o recorde de até então para um mês de agosto, que aconteceu no ano de 2015, quando as tradings que operam no Brasil embarcaram 5.110.000 toneladas. Os números somados de agosto, e a ANEC fez um levantamento mostrando o acumulado entre janeiro e agosto de 2017, mostram embarques totais acima de 57 milhões de toneladas no acumulado do ano de 2017, o que significa que 2017 já é disparado o ano com maior volume de exportações, de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Vamos ver esses números aqui comparado, sempre pensando que é de janeiro a agosto. Nós temos aqui os números, tem ali o ano de 2015, mas eu chamo a atenção aqui do ano de 2016, porque em 2016 foram embarcados 47.600.000 toneladas entre janeiro e agosto. Em 2017, esse número sobe bem, sobe para 57.610.000 toneladas. Esse número aqui representa um aumento total de 12% em relação àquilo que acontecia no último ano. E falando a respeito dos embarques, nós quisemos saber como é que estão os embarques de soja, as exportações de soja divididos pelos portos brasileiros. E nós temos alguns grandes destaques, nós sempre trazemos os valores de referência aqui no Agricultura BR e queríamos saber alguns dados, os maiores exportadores em volumes e aqueles que estão crescendo mais também por região. Então a Agricultura BR traz agora um estudo inédito com os números que foram apresentados pela ANEC em relação a esses portos. Vamos aos números aqui, porque aqui a gente está destacando primeiramente os 6 principais portos do Brasil em relação aos embarques. Observe ali em cima, de janeiro a agosto de 2017, o acumulado então dos 8 primeiros meses do ano de 2017. O primeiro porto que eu chamo a atenção aqui é o de Santos, Porto de Santos, com embarques nesse período de 16.360.000 toneladas. Isso representa uma alta frente ao ano passado de 13,66%. Dando continuidade aqui, Porto do Rio Grande é o segundo com maiores embarques neste ano de 2017, no acumulado do ano. Porto de Rio Grande com uma alta de 8,44% no período considerado. Porto de Paranaguá com 100.000 toneladas embarcadas a menos do que o Porto de Rio Grande. Chega a 8.770.000 toneladas. Porto de Paranaguá aqui crescendo 18,39% nesse período considerado. Aí temos o Porto de São Luís ali, Porto de São Luís, Itaqui, com 5.380.000 toneladas, cresce muito o Porto de São Luís, chegando a uma alta de 49,68% entre 2016 e 2017, nesse período de janeiro a agosto. Temos ali também São Francisco do Sul, Porto de São Francisco do Sul, com embarques de 4.220.000 toneladas. Porto de São Francisco do Sul com uma alta anual de 16,24%. Por último, aqui entre os 6 maiores embarcadores de soja do país, Porto de Vitória, com 2.880.000 toneladas embarcadas, com alta de 7,98%, quase 8% de alta em relação ao Porto de Vitória entre janeiro e agosto, comparando o ano de 2016 com o ano de 2017. Olha só, nós quisemos saber também agora, é diferente agora desse levantamento. Esse levantamento aqui são os maiores portos em termos, porto com maior volume de embarques durante o acumulado do ano de 2017. Esse próximo levantamento que eu vou mostrar aqui são os portos que embarcam soja que mais cresceram no comparativo de 2016 para 2017. E aí o cenário muda um pouco e muda bastante porque há uma concentração generalizada em relação à alta, os levantamentos dos portos considerados na região nordeste e norte do país. Então aqui nós vamos apresentar percentualmente
quais são os portos brasileiros que mais crescem no ano de 2017 nos embarques de soja. Veja comigo, sempre lembrando que é o acumulado de janeiro a agosto de 2017. Primeiro porto aqui a destacar é o porto no estado da Bahia de Cotegipe, com 104,90% de alta. 104,90% Porto de Cotegipe, totalizando por enquanto 2.169.000 toneladas embarcadas. Na segunda posição, em maior crescimento, é o Porto de Barcarena. Porto de Barcarena crescendo 84,98% de um ano para o outro. Barcarena tem embarques de 4.153.000 toneladas no período. Terceiro porto que mais cresce no país é o Porto de São Luís Itaqui. Porto de São Luís Itaqui crescendo 49,68% no período considerado. Porto de Itaqui com 5.389.000 toneladas embarcadas é o terceiro que mais cresceu. Santarém, 19,61% de alta em um ano. Porto de Santarém, que está até o momento tendo o embarque de 1.907.000 toneladas. Aqui se destacam porque esses quatro primeiros portos que eu falei aqui, o Porto de Cotegipe, de Barcarena, de São Luís Itaqui e de Santarém, todos eles estão concentrados na região norte e nordeste do Brasil. Esse é um destaque muito importante, porque mostra realmente que a rota para fazer embarques, a rota para tirar principalmente a soja do estado do Mato Grosso e também de outras regiões produtoras, começa a subir o país. Vai para o norte, vai para o nordeste também. Aí na quinta e na sexta posição, entre aqueles portos que mais crescem, nós destacamos aqui o Porto de Paranaguá, com 18,39% de alta. Porto de Paranaguá, portanto, crescendo 18,39%, e São Francisco do Sul, entre 2016 e 2017, com uma elevação de 16,24% nos seus embarques. Então, a Agricultura BR, com os números da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, traz esse levantamento, primeiro, mostrando quais são os portos que mais concentram os embarques de soja. É importante lembrar que continua concentrado no Porto de Santos, Porto de Rio Grande, Porto de Paranaguá, eles continuam crescendo, mas quem está crescendo muito são os portos da região norte e nordeste, mostrando que o Brasil vai ganhando através das suas saídas logísticas, começa a ganhar novas soluções e isso pode trazer resultados muito melhores para o produtor rural e toda a cadeia produtiva.